Olá, meus amigos, boa tarde. Neste vídeo eu dou continuação ao tema dosimetria da pena. Este é o vídeo número 6 sobre dosimetria da pena. E nele eu vou falar a respeito da segunda fase da dosimetria, eu chamo isso aqui de parte 3 da segunda fase, em que eu abordo as circunstâncias atenuantes. É matéria que, em princípio, está no artigo 65 e no artigo 66, pelo menos com maior ênfase a estes dois artigos do Código Penal. Primeiramente, eu quero fazer uma distinção entre o que nós podemos chamar de atenuantes genéricas e atenuantes específicas. As atenuantes genéricas, então, são aquelas que se situam na parte geral do Código Penal e especificamente nos artigos 65 e também naquilo que está dito no artigo 66. As genéricas do artigo 65, ele traz uma lista de circunstâncias que o legislador considera atenuantes. As genéricas do artigo 65, nós vamos chamá-las de atenuantes nominadas, porque elas são, dá para assim dizer, informadas nominalmente, são listadas de uma maneira bem clara quanto à sua nomenclatura, quanto àquilo ao que elas de fato se referem. E no artigo 66 a gente convenciona chamar de atenuantes inominadas, porque o 66 diz assim: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. São coisas que o julgador vai considerar importantes, mas que não estão nominadas, que não estão expressamente em lei. Por isso que então a gente acaba fazendo, até para facilitar didaticamente a compreensão, desta terminologia, referindo-se a atenuantes nominadas, as do 65, e atenuantes inominadas, aquelas que eventualmente se enquadrem na dicção do artigo 66. Essas atenuantes ditas genéricas, tanto do 65 quanto alguma que se enquadre no 66, elas são genéricas, nós já fizemos uma explicação a respeito disso lá no vídeo Dosimetria da Pena 04, quando tratamos das agravantes genéricas. E aqui estamos falando das atenuantes, mas o sentido acaba sendo idêntico, acaba sendo o mesmo. As agravantes genéricas, elas estando localizadas na parte geral do Código Penal, elas podem, a rigor, produzir o efeito de atenuação em relação a qualquer crime do ordenamento jurídico brasileiro. Esteja este crime tipificado na parte especial do próprio Código Penal, esteja este crime tipificado em alguma lei especial, em alguma lei extravagante, certo? Então, qualquer crime do ordenamento jurídico brasileiro, a rigor, pode ser atenuado, pode ter a sua pena atenuada em função da presença de alguma destas circunstâncias atenuantes, reportadas, como eu disse, na parte geral do Código Penal, especificamente nos artigos 65 e no artigo 66. Ela só não vai, uma dessas atenuantes genéricas, ela só não irá atenuar a pena diante de alguma espécie de incompatibilidade lógica com determinado crime ou de alguma incompatibilidade sistêmica. A incompatibilidade lógica é aquela incompatibilidade de convivência por questões de natureza conceitual, às vezes pela essência do que é
a atenuante em comparativo com o que se apresenta em relação a determinado crime, né? Eu cito aqui, por exemplo, acho que se enquadra bem na ideia de uma incompatibilidade lógica, aquela atenuante que nós vamos encontrar no inciso 2 do artigo 65, o desconhecimento da lei, em relação, por exemplo, a um crime de homicídio, né? Por mais incipiente que seja, né, a instrução de uma pessoa, por mais básica que seja a instrução de uma pessoa, qualquer pessoa sabe que você matar alguém sem ter uma justificação muito plausível, muito razoável, né, para isso, e que inclusive encontre amparo legal para essa justificação, é crime, né? Qualquer ser humano, por mais de educação, de instrução mais básica, mais elementar que tenha, qualquer ser humano sabe que matar é crime, matar em circunstâncias não justificadas, né? Então, fica difícil nós, por exemplo, do ponto de vista conceitual de uma circunstância como essa, do desconhecimento da lei, alguém chegar perante o juiz e alegar que matou outra pessoa, que tirou a vida de outra pessoa de maneira injustificada, porque desconhecia a lei, porque nunca tinha lido, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Então, é uma atenuante que, no nosso ponto de vista, né, na nossa forma de enxergar a questão das incompatibilidades lógicas, que tem natureza conceitual, me parece que é inviável de nós imaginarmos a possibilidade de atenuação desses crimes mais conhecidos, especialmente, aqui no exemplo, um crime de homicídio, mediante uma alegação do autor do crime de que desconhecia a lei. Claro que quando são crimes menos corriqueiros, mais difíceis, né, de nós vermos no dia a dia, às vezes uma pessoa menos instruída, menos avisada, não sabe realmente que aquilo é crime. Mas, e aí nós vamos dar alguns exemplos depois quando tratarmos especificamente da atenuante do desconhecimento da lei. Mas nesse momento é apenas para dizer que em relação a certos crimes, ao nosso ver, ela se torna incompatível sob o ponto de vista lógico, né, sob o ponto de vista da logicidade. E às vezes também, além dessa incompatibilidade lógica, nós podemos nos deparar também com situações em que haverá uma incompatibilidade sistêmica, né, em que aquela circunstância, dentro do sistema jurídico penal, ela cumpre uma outra função que não a função de atenuante. E aí eu cito como, por exemplo, o motivo de relevante valor social ou de relevante valor moral, que estão previstos no artigo 65 como atenuantes, veremos daqui a pouco, mas que, por exemplo, nos crimes de homicídio e no crime de homicídio e no crime de lesão corporal, estão ali previstas, né? Tanto o relevante valor moral quanto o relevante valor social, são situações, circunstâncias que estão previstas nestes dois crimes como privilegiadoras, como minorantes específicas. Então, para estes crimes, né, elas a rigor vão cumprir uma função na terceira fase da dosimetria, minorando a pena, né, diminuindo a pena diante da fração atribuída pelo legislador de diminuição, tanto lá no parágrafo 1º do artigo 121, quanto no parágrafo 4º do artigo 129. É apenas um exemplo de duas circunstâncias que, a rigor, são atenuantes para a maioria dos crimes do ordenamento jurídico brasileiro, mas que para estes dois crimes cumprem uma outra função sistêmica, que é a função de minorante específica, a função de privilegiadora. Eu falei até aqui, então, sobre atenuantes genéricas, né, nominadas e nominadas. Agora, falo um pouquinho também sobre atenuantes específicas,
que são aquelas previstas em legislação especial e que vão se aplicar, aí os efeitos delas serão produzidos especificamente em relação a um determinado crime ou a um grupo, a uma categoria de crimes, mas não difusamente pelo ordenamento jurídico, tal qual ocorre com as agravantes, com as atenuantes genéricas. Tá? Então, um exemplo de atenuante específica para ilustrar, nós vamos ter lá no artigo 14 da Lei 9.605, de 1998, que nós conhecemos como Lei dos Crimes Ambientais. Então, lá na Lei dos Crimes Ambientais, no seu artigo 14, tem ali uma lista de atenuantes que vão produzir efeitos exclusivamente em relação aos crimes tipificados na própria Lei 9.605. Elas são específicas daqueles crimes ali tipificados. Fora dos crimes da Lei 9.605, aquelas atenuantes do 14 da respectiva lei, elas não irão produzir efeitos, elas não irão atenuar a pena de outros crimes que não aqueles crimes ambientais. Então, é um exemplo que eu trago aqui de atenuantes específicas, que só produzem efeitos, as específicas, em relação a um crime ou a um grupo de crimes. E o exemplo assim, bem conhecido é desse 14, desse artigo 14 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Uma outra questão importante, como é que nós fazemos para identificar uma circunstância atenuante no ordenamento jurídico? Como é que eu sei, olhando a lei, que uma determinada circunstância ela é atenuante e que deve, portanto, produzir efeito na segunda fase da dosimetria? É muito simples, né? Assim como lá nas agravantes, o legislador utiliza o verbo agravar em alguma das suas variações temporais, aqui, nas atenuantes, o legislador usa também um verbo, só que o verbo atenuar também com alguma variação temporal. Então, por exemplo, o artigo 65 do Código Penal, ele fala são circunstâncias que atenuam a pena, variação temporal do verbo atenuar. O 66 fala a pena ainda poderá ser atenuada, né? Variação temporal do verbo atenuar. O 14, que eu mencionei agora, da Lei 9.605, de 98, ele também usa uma expressão igual à do 65 do Código Penal, atenuam a pena, aquelas circunstâncias atenuam a pena. Então, toda vez que o legislador ele utilizar uma variação do verbo atenuar, em princípio, nós vamos ali encontrar uma circunstância atenuante. Eu quero chamar a atenção para uma exceção a esta regra, que ocorre lá no artigo 8º do Código Penal, em que o legislador fala que a pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil, e esta é a expressão usada pelo legislador lá no artigo 8º do Código Penal, a pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena cumprida no Brasil, imposta no Brasil. Só que, na verdade, aquilo que o artigo 8º quer dizer não é atenuar no sentido da segunda fase da dosimetria, como nós estamos vendo aqui. Na verdade, aquilo que ele chama de atenuante, lá no artigo 8º, é uma causa de detração da pena. Nós não vamos pegar uma sentença estrangeira que condenou o sujeito e que ele cumpriu pena lá, e utilizar essa sentença aqui para gerar um impacto na segunda fase da dosimetria da pena a ser imposta aqui. Não. A pena cumprida no estrangeiro, ela vai ter que ser inteiramente abatida, portanto, detração, né, da pena a ser cumprida no Brasil pelo mesmo crime. Se é uma hipótese de competência internacional concorrente
da legislação brasileira com a legislação de um país estrangeiro e o sujeito acaba sendo, pelo mesmo fato, condenado nos dois, a pena que ele cumpre lá, ela não vai atenuar a pena a ser aplicada no Brasil. Ela tem que ser detraída da pena a ser cumprida no Brasil. Ela é abatida integralmente. O artigo 8º, ele guarda uma relação com aquele instituto lá do artigo 42 do Código Penal, apenas que no 42 o que se detrai é a prisão cautelar e, pela regra do artigo 8º, o que se detrai é a pena cumprida no exterior pelo mesmo crime em relação a uma pena que deva ser cumprida no Brasil. Certo, meus caros? Então, com essa exceção do artigo 8º, de resto, né, quando o legislador informar a palavra atenua, e especialmente atenua sem mencionar qualquer fração ao lado, nós estamos aí tratando de circunstância da segunda fase da dosimetria. As atenuantes genéricas nominadas, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, estão previstas no artigo 65 do Código Penal. A primeira delas é a idade do agente menor de 21 anos na data do fato. Isso está no inciso 1 do artigo 65. Então, se na data que pratica o crime, o agente tem entre 18 e 20 anos completos, idade inferior a 21 anos. É o que a gente chama, a doutrina, a jurisprudência costuma chamar de menoridade penal relativa. Tá? Um termo bastante utilizado. Então, isso significa a menoridade penal relativa, ela é aquela faixa etária do agente entre 18 e 20 anos completos. No dia, a 0 hora do 21º aniversário, a partir dali ele já não terá mais direito a essa atenuante do artigo 65, inciso 1, certo? E sempre se leva em conta para o reconhecimento desta atenuante da menoridade penal relativa, a idade que o agente tinha no dia em que o fato aconteceu, não no dia do julgamento, no dia em que o fato aconteceu. Isso está expresso na primeira parte do inciso 1 do artigo 65. Nos crimes permanentes ou nos crimes habituais, que são os permanentes, aqueles que têm uma extensão temporal, né, enquanto os habituais, aqueles que para ocorrerem precisam da repetição de atos, da habitualidade. Então, nos crimes permanentes e habituais, se o agente, por exemplo, começa a permanência ou a habitualidade antes dos 21, mas alcança os 21 durante a permanência ou a habitualidade, aí não vai se aplicar a atenuante. Quer dizer, para que se aplique a atenuante, a habitualidade ou a permanência, conforme o caso, tem que cessar, tem que ser interrompida quando ainda tinha até 20 anos. Se ele começa, por exemplo, um crime permanente e continua com essa permanência e completa 21 anos durante a permanência, e o mesmo raciocínio vale para a habitualidade, então, neste caso, não se aplica a atenuante do inciso 1, certo? De resto, leva-se em conta, especialmente em crimes instantâneos, a data em que o crime aconteceu. Outra atenuante que nós temos, também ainda no inciso 1 do artigo 65, genérica, nominada, é a idade do agente superior a 70 anos na data da sentença. Então, o agente tem que ter, a partir de 70 anos e 1 dia de idade, na data da sentença, para que ele faça jus, então, a essa atenuação da segunda parte do inciso 1. E, neste caso, diferentemente do que acontecia com a menoridade penal relativa,
Neste caso, leva-se em conta a idade do agente não na data do fato, mas na data da sentença condenatória. Especificamente, tem-se entendido do dia em que o juiz entrega a sentença em cartório para a sua publicação. Certo? Então, 21 anos, menos de 21 anos na data do fato, então de 18, porque menos de 18 ele é imputável, então inimputável, então de 18 a 20 completo, ou 70 anos e um dia para cima na data da sentença. Essas são as duas atenuantes reportadas no inciso 1 do artigo 65. Outra hipótese de atenuação da pena nós vamos encontrar no inciso 2 do artigo 65 do Código Penal, que trata, meus amigos, da situação de desconhecimento da lei, o motivo de desconhecimento da lei para a prática, para o cometimento do crime. Nós sabemos, pela regra do artigo 21, caput, que o desconhecimento da lei ele é inexcusável, que ele não pode ser utilizado como desculpa, como justificativa para a prática do crime. Uma vez que uma lei esteja publicada, e este é exatamente o efeito da publicação, ela presume-se do conhecimento de todos, e essa presunção é, inclusive, uma presunção absoluta, uma presunção juris et juri. Então você não pode chegar e dizer, olha, eu pratiquei o crime, mas não sabia que isso era crime e por conta disso eu quero ser absolvido. Então o desconhecimento da lei, a lei pelo menos em abstrato, ele é esse desconhecimento da lei inexcusável. Porém a questão ela é um pouco mais complexa do que simplesmente essa inexcusabilidade. Porque ao mesmo tempo em que o legislador ele não aceita essa excusabilidade em face do desconhecimento da lei, ele, legislador, também não fecha a porta para que um desconhecimento efetivo, que alguém realmente não saiba que algo que praticou vai contra a lei, possa de alguma maneira impactar na dosimetria da pena. Então não é causa para absolvição, mas pode eventualmente, como prevê exatamente o inciso 2 do artigo 65, ser utilizado para atenuação da pena. Nós aqui pensamos, na nossa modesta reflexão, no sentido de que, para crimes assim, normais, corriqueiros, bastante conhecidos de todos, o desconhecimento da lei ele não vai servir nem para absolver, nem para pavimentar um caminho de erro de proibição, quanto também mesmo não vai também, me parece, poder ser utilizado até mesmo para atenuação. Um réu, por exemplo, que diga, olha, eu cometi o crime porque eu não sabia que homicídio era crime, nunca li o artigo 121, ou cometi um estupro porque não sabia que estuprar é crime, nunca li o artigo 213. Então, para estes crimes mais conhecidos, que estão assim mais na rotina, no conhecimento das pessoas, o desconhecimento da lei me parece que nem mesmo para atenuar pode ser utilizado. Um homicídio, uma lesão corporal, um furto, um roubo, um estupro, Agora, para outros crimes que são menos comuns, que são menos rotineiros, que as pessoas, ou boa parte das pessoas, na verdade, nem sabe mesmo que são crimes, para estes me parece que é possível nós pensarmos numa atenuação da pena, numa aplicabilidade da atenuante do inciso 2 do artigo 65, quando ocorrerem. Está aqui 2 exemplos que eu anotei na sinopse, que acompanha este vídeo. O crime do artigo 153, por exemplo, do Código Penal, a divulgação de segredo. Acredito que muita gente não saiba que divulgar segredo naquelas circunstâncias do 153 é crime, Ou também aquele crime lá do artigo 166, a alteração de local
especialmente protegido, você mudar ali algo estética ou alguma coisa de um local especialmente protegido, muita gente não sabe que isso é crime. Então, nesses casos, em alguns crimes ambientais, por exemplo, em alguns crimes, às vezes, contra a ordem econômica, né? Alguns crimes mesmo contra o consumidor, enfim, algumas situações pouco comuns, ou que as pessoas não têm na sua natural convivência, um contato mais direto com esses crimes, às vezes o desconhecimento da lei pode sim, de fato, então, ser utilizado como atenuante e aí impactar aí em favor do réu na segunda fase da dosimetria. Tá? Então, sobre o desconhecimento da lei, basicamente, essas são as principais considerações. O aproveitamento dele é possível como atenuante, mas a nós parece que mais destinado aí aos crimes menos comuns, menos corriqueiros na vida das pessoas. Temos ainda também como atenuante, né? Agora estamos entrando nas atenuantes que estão relacionadas no inciso 3 do artigo 65. Então, na letra A, nós vamos ter duas. Vamos ter o relevante valor social e o relevante valor moral como motivadores do crime. Então, o inciso 3, letra A, fala que será atenuante quando o crime tiver sido cometido por motivo, seja de relevante valor social, seja de relevante valor moral. O relevante valor social é um valor, é algo importante, algo significativo para toda a coletividade. Então, quando o agente pratica o crime e é movido à prática desse crime diante de uma motivação que ele considera importante para toda a coletividade. Enquanto o crime praticado por motivo de relevante valor moral é uma motivação que decorre de um interesse pessoal, não coletivo, mas um interesse pessoal do próprio agente. Mas é importante que se diga que em ambos os casos, tanto no relevante valor moral quanto no relevante valor social, como motivação do crime, é preciso que de fato esse motivo seja relevante, quer dizer, importante, significativo. Não é qualquer motivo banal, não é qualquer motivo de menos-valia ou até um motivo de média significação. É um motivo relevante. Relevante quer dizer muito importante, significativo, que tenha uma especial valoração, tanto pela sociedade, no caso do relevante valor social, quanto por ele próprio indivíduo, no caso do relevante valor moral. Uma outra situação que vai gerar também atenuação de pena, esta prevista no inciso 3, letra B do artigo 65, diz respeito à mitigação, ou melhor, à tentativa de mitigação das consequências logo após o crime. Isso envolve, na verdade, a ideia de arrependimento, que deve ser somada à ideia de abdicação da inércia por parte do agente, né? Ele tem que pôr-se em movimento, não basta arrepender-se, é arrepender-se e pôr-se em movimento, abdicando da inércia. Essa ação dele, né, se pôr-se em movimento, deve ser algo espontâneo, decorrente da própria iniciativa dele, e também o legislador fala que deve ser eficiente, né? O inciso 3, letra B, diz exatamente isso, né? Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano, que é a que nós vamos falar depois. Mas nessa primeira aqui do inciso 3, letra B, que trata da tentativa de mitigação das consequências logo após o crime, significa então que essa tentativa, né, essa saída da inércia por força do arrependimento, ela tem que ser espontânea e tem que ser eficiente, quer dizer, a eficiência aqui tem um sentido de ser capaz de abrandar as consequências do crime.
Não de evitar o resultado, porque daí nós estaríamos no arrependimento eficaz, mas uma eficiência no sentido de abrandamento das consequências do crime. É esse o sentido que nós damos ao inciso 3, letra B, a primeira parte. E na mesma letra B, inciso 3 também, ainda a reparação do dano antes do julgamento também é hipótese de atenuação da pena, né? Reparação do dano significa indenizar, significa restituir algum bem, significa compensar de alguma maneira esse dano. Então, se o agente fizer isso em relação a quem tenha sofrido os prejuízos por conta do seu crime, antes do julgamento, então também será hipótese de atenuação da pena. Além disso, nós temos agora na letra C do inciso 3, o motivo de coação resistível como móvel, como motivo para o cometimento do crime, né? Nós sabemos que a coação ela pode ser física ou moral, né? A coação física ela é excludente de tipicidade, porque ela exclui o dolo, né? O sujeito que é coagido fisicamente, ele não tem dolo, fisicamente ele age sem querer por conta da coação. E a coação moral, ela é a coação moral irresistível, é aquela que vai atuar no campo da culpabilidade, lá com base no artigo 22, afastando a inexigibilidade de conduta diversa e tornando então o agente isento de pena. Mas isso é a coação moral irresistível, aqui isenta de pena com base no 22. A coação moral pode existir, mas de forma resistível, que o sujeito poderia ter resistido. Uma coisa é uma ameaça muito grave a título de coação, que o sujeito não tem como resistir. Um ser humano normal não tem como resistir. Alguém sequestra o meu filho, por exemplo, e exige que para soltar o meu filho eu faça tal coisa. É óbvio que é uma coação que eu estou sofrendo irresistível. É a vida do meu filho que está em jogo. Agora, se alguém sequestrar o meu cachorro, por exemplo, e mandar que eu mate uma pessoa para soltar o meu cachorro, por mais que eu goste do cachorro, a vida humana tem uma outra valoração nesse aspecto. Então, nós não podemos dizer que, em relação a um homicídio praticado, o sequestro, né, a retenção do cachorro, como forma de coagir alguém à execução material desse homicídio, essa retenção do cachorro seja uma coação irresistível. Então, ela seria uma coação resistível e, neste caso, né, ela seria, então, poderia ser usada como atenuante. A coação resistível é aquela que, nas circunstâncias colocados os bens jurídicos em jogo, o sujeito, embora tenha sido pressionado, embora tenha sido coagido, ele poderia resistir. Se fosse irresistível, excluiria a culpabilidade porque tornaria inexigível outra conduta. Agora, quando ela é resistível, ela não afasta a culpabilidade, preserva-se a culpabilidade, mas o agente pode ter aí a sua pena atenuada com base no inciso 3, letra C do artigo 65. Na letra C, nós também temos ainda uma outra atenuante que diz respeito ao cumprimento de ordem de autoridade superior para o cometimento do crime, né? O cumprimento tem que ser o cumprimento de ordem, na verdade, pode ser de uma ordem manifestamente ilegal ou não manifestamente ilegal. Se a ordem dada pelo superior ela for uma ordem não manifestamente ilegal, ou seja, que ela tem ares de legalidade, que ela aparenta ser uma ordem legal, então, se ela for cumprida, ela exclui a culpabilidade do agente. Também pela regra do artigo 22, porque a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente ilegal é uma das causas de inexigibilidade de conduta diversa e, via de consequência, ela exclui a culpabilidade quando acontece. Agora, quando a ordem for manifestamente ilegal, ela não vai excluir a culpabilidade.
né? Se o sujeito der uma ordem que visivelmente ela tem áreas de ilegalidade, ela tem uma ilegalidade notória, ela for manifestamente ilegal, então ela não vai excluir a culpabilidade, mas daí pela regra da letra C do inciso 3 do 65, o cumprimento de uma ordem manifestamente ilegal poderá, então, atenuar a pena do agente. É isso que temos lá na letra C, na segunda parte do inciso 3. Depois, ainda na letra C, nós vamos ter também mais uma atenuante, que é o motivo de influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Então, o agente deve estar, neste caso, influenciado, quer dizer, estar afetado por violenta emoção, quer dizer, por um estado emocional que desencadeia um ato violento, e essa afetação, esta influência da violenta emoção, há que ser provocada por um ato injusto da vítima, né? Um ato que ela não poderia ter praticado. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe importante também. O que gera atenuação da pena com base no 65.3c é a influência de violenta emoção desencadeada por ato injusto da vítima. Mas lá no artigo 121, no parágrafo 1º, dentre as privilegiadoras, né, as minorantes específicas do 21, nós vamos ter a minorante da violenta emoção, quando o agente pratica o homicídio, quando está dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação partida da vítima. Então, isso é uma minorante no crime de homicídio. Mas tem diferença, isso é que eu queria frisar aqui. Tem diferença entre a atenuante da violenta emoção da letra C do inciso 3 do 65 para a minorante do parágrafo 1º do 121, que também depois vai ser repetida lá no 129, parágrafo 4º. Qual é a diferença? Ou quais são as diferenças? Na atenuante do 65, o agente é apenas influenciado pela violenta emoção, enquanto para ser a minorante do homicídio, não basta ser influenciado, ele tem que ser dominado. Quer dizer, a carga sobre o agente da violenta emoção, no caso da minorante do homicídio, há que ser muito maior do que para efeitos de atenuação com base no 65. Uma outra diferença, né, na atenuante aqui do 65, a vítima pratica ato injusto. Então, qualquer ato serve, qualquer coisa serve como ato, mesmo até, às vezes, um ato involuntário, que ela tenha praticado sem querer, pode ser o fator desencadeante para uma violenta emoção que gere atenuação da pena. Na minorante do artigo 121, não. Na minorante do 121, parágrafo 1º e 129, parágrafo 4º, é preciso que seja injusta provocação, não mero ato injusto da vítima, mas injusta provocação. O que é uma provocação? É um ato deliberado com o propósito de causar irritação na outra pessoa, com o propósito de irritar a outra pessoa. Então vejam que não basta qualquer ato, tem que ser este ato deliberado da vítima, provocativo, que tenha o propósito de irritar o seu oponente. E ainda temos uma terceira diferença também importante, né? Na atenuante aqui do 65, não há limitação temporal. O 65, ele fala em violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, na parte final da letra C do inciso 3. Então não há um limite temporal, enquanto lá no 121, que também depois reproduzido no 121, parágrafo 1º e 129, parágrafo 4º, a minorante do homicídio e da lesão corporal precisa ser violenta emoção logo após
a injusta provocação sofrida. Quer dizer, o liame temporal é imediato, é logo após, é logo na sequência. Provocou aqui, gera a reação do outro lado imediatamente. Então são três diferenças bem importantes, recapitulando todas elas, né? Na atenuante, isso sempre com relação à violenta emoção. Na atenuante do artigo 65, 3C, o agente é influenciado. Na privilegiadora do homicídio e da lesão, ele é dominado. Na atenuante do 65, a vítima pratica ato injusto, qualquer ato, até ato involuntário. Na minorante do homicídio e da lesão, precisa ser injusta provocação, uma atitude deliberada que tenha por propósito irritar a outra parte. E ainda uma terceira, na atenuante não há limitação de tempo, enquanto na minorante a ação do agente violenta desencadeada pela injusta provocação da vítima tem que ser logo após, logo depois. Então, contudo, a gente pode observar que o nível de abrangência da atenuante ele é muito maior do que o da minorante. A minorante ela tem uma abrangência muito menor do que a atenuante de hipóteses, né? Então, são essas as observações sobre a questão da violenta emoção que são bem importantes, né? Depois nós temos a confissão espontânea do crime perante a autoridade, que nós vamos encontrar como atenuante no inciso 3, letra D, do artigo 65. Então, o que diz a letra D? Que é atenuante quando o agente tenha confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Vejam, aqui nós temos uma certa divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, mas é importante que se tenha em mente o seguinte: a confissão deve ser espontânea, quer dizer, ela não pode ser determinada por algum tipo de pressão que o agente tenha sofrido para confessar, né? Ela tem que ser uma confissão espontânea, que tenha sido decorrente de um ato voluntarioso dele, da vontade dele, né? Não por algum tipo de pressão, algum tipo de força extra, uma coação que ele sofra para confessar. Entendemos aqui também, aqui isso é importante, que a confissão perante a autoridade, ali que menciona-se na letra D, ela fala de autoria do crime. E quando nós falamos em autoria do crime, no nosso modo de entender, e aqui é que divergimos de certa parte da doutrina e de certa parte da jurisprudência, porque para a parte da doutrina basta confessar a autoria, e da jurisprudência basta confessar a autoria de qualquer coisa e estará sendo suficiente para se reconhecer atenuante. Mas o legislador ele nos coloca diante da confissão de autoria do crime. E quando nós falamos em crime, nós falamos em fato típico e antijurídico. Então, se o sujeito, por exemplo, admite ter praticado um fato típico, mas ele mente dizendo que existiu uma excludente de antijuridicidade, digamos que ele admita que foi o autor de um fato típico de homicídio, ele diz que matou alguém, mas mente que essa morte tenha sido em legítima defesa quando não foi, ele não confessou a autoria do crime, ele confessou a autoria do fato típico. Mas o fato típico precisa ser, para ser criminoso, tem que ser típico e antijurídico. Se ele admitiu a tipicidade e não admitiu a antijuridicidade, ele não confessou a autoria do crime, ele confessou a autoria do fato típico. Por isso que entendemos que ele não pode falsear a verdade nem na tipicidade e nem na antijuridicidade, na ilicitude, tá? Para poder se ter como confessado a autoria de um crime, do crime, não de um fato típico apenas, certo? Essa observação, mas não é toda a doutrina e jurisprudência que pensam dessa forma. Aliás, há um contingente muito grande de decisões que diz apenas que basta confessar o fato típico, ainda que o sujeito minta quanto a alguma causa excludente.
Depois nós temos ainda agora na letra na letra E do inciso 3, quando a gente pratica o crime movido por influência de multidão em tumulto que não tenha sido por ele provocado. Quando o agente, então, ele praticou o crime influenciado, quer dizer, afetado, transtornado de alguma coisa, em meio a um tumulto, né? Desde que ele não tenha sido o agente provocador desse tumulto. Então, neste caso, a linha E do inciso 3 do artigo 65 também reconhece como possível a atenuação da pena também nesta hipótese. Estas, meus caros, então, são as atenuações genéricas nominadas do artigo 65 do Código Penal. E como eu disse antes, temos ainda as inominadas, as genéricas inominadas, que decorrem daquilo que diz o artigo 66 do Código Penal, quando com a sua redação, que eu faço até questão de ler novamente. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, quer dizer, que pode ser antes do crime ou que tenha ocorrido depois do crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, estas circunstâncias que poderiam ser enquadradas nesta amplitude, nesta generalidade do 66, elas ficam dentro de uma margem valorativa do próprio julgador, alguma liberalidade do próprio julgador, né? Pode ser qualquer circunstância que o julgador considere relevante. E friso, o conceito de relevância é de importância, bastante importância, significativo, uma causa realmente impactante. Que pode ser o quê? Anterior, que pode ter ocorrido antes do crime, ser precedente ao crime, mas também que pode ser posterior, que tenha ocorrido vindo depois do crime. Um exemplo para a gente citar, para ilustrar o que poderia ser utilizado nesse artigo 66 pelo julgador para fins de atenuação da pena de forma inominada, né? Uma tragédia pessoal, por exemplo, vivida pelo agente antes ou depois do crime, uma tragédia pessoal, sei lá, uma perda de um ente muito querido, com o qual ele tinha uma relação muito próxima, né? O sujeito perdeu um filho na véspera da decisão, por exemplo, ainda está totalmente traumatizado pela tragédia pessoal vivida por ele. O juiz pode considerar isso como uma causa atenuante, uma circunstância atenuante do artigo 66. Né? Uma doença grave que o sujeito tenha sofrido, da qual ele padeça, né? Que tenha debilitado ele. Então, é uma outra hipótese que nós podemos também considerar, que o juiz, que o julgador também poderá considerar como uma hipótese de atenuação pela via inominada do artigo 66. Certo? Então, meus caros, resumindo, né, a matéria de hoje, nós tratamos neste vídeo a respeito das circunstâncias atenuantes, procuramos fazer uma abordagem mais pormenorizada das atenuantes genéricas, especialmente daquelas atenuantes genéricas nominadas do artigo 65, tá? E já adiantando que no próximo vídeo nós vamos tratar a respeito da metodologia, da formulação do cálculo em si, da pena provisória na segunda fase da dosimetria, será o objeto de abordagem do nosso vídeo Dosimetria da Pena 7, o método de cálculo, a forma como nós calculamos a pena provisória, que é, em última análise, a pena que a gente calcula na segunda fase da dosimetria. Certo? Até o nosso próximo vídeo, meus amigos.